Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à nossa aula 4, disciplina de cálculo de reatores químicos. Hoje nós vamos discutir os reatores com reciclo e as reações autocatalíticas. Para a grande maioria das aplicações industriais, a gente tem algumas reações que têm conversão de reagentes muito baixa. Para esses casos, e nos casos especiais, onde os reagentes apresentam alto custo agregado, alto valor agregado, pode ser economicamente interessante que a gente separe esses reagentes dos produtos e reciclemos esses reagentes até a entrada do reator. Isso normalmente é feito da seguinte forma: a gente tem os reagentes aqui a gente tem os produtos finais da reação, os produtos P, e esses produtos aqui são purificados em algum equipamento de separação, como por exemplo uma coluna de destilação. Daqui são obtidos os produtos com alto grau de pureza, são destinados aí à especificação para venda e produção do produto final. E aqui a gente tem uma recuperação de reagente pura, que é misturada aqui com os novos reagentes para ser alimentado novamente no reator. Esse caso aqui é muito útil, é extremamente utilizado na indústria química, mas não é o foco de estudo aqui da nossa disciplina. O que a gente fala aqui de reatores, e nomeia como reatores com reciclo, são aqueles reatores onde a gente toma uma porção da corrente de saída diretamente da nossa saída do sistema reacional, sem nenhum tratamento adicional, e reciclamos essa corrente de saída aqui para o ponto de alimentação, um ponto anterior à alimentação do nosso reator. Esse tipo de situação é muito interessante quando a gente deseja gerar o que a gente chama de efeito de mistura em reatores tubulares, ou seja, a gente quer gerar algum efeito de aglomeração de reagente, ou efeito de mistura dos nossos reagentes para garantir uma melhor uniformidade aí dentro do escoamento no reator do pistonado. Esses reagentes eles são reciclados por uma fração da corrente. Essa fração de corrente é o que a gente chama de razão de reciclo. A razão de reciclo, que a partir de agora a gente vai nomear como R, é definida como o volume de fluido que retorna para a entrada do nosso reator, dividido aí pelo volume de fluido que efetivamente sai do sistema. Essa razão de reciclo ela pode ter valores que variam de 0 até infinito, e quando R é 0, o nosso reator é um reator de mistura perfeita convencional, ou reator pistonado puro, e quando esse R tende a infinito, a gente tem um comportamento do nosso reator pistonado similar ao comportamento do nosso reator CSTR. Ou seja, a gente consegue obter aí diferentes graus de mistura nos reatores tubulares se utilizando desse artifício. Primeira coisa que a gente observa é, para esse reator aí da figura acima, a gente tem uma alimentação inicial composta de vazão molar inicial, que eu estou chamando de FA0, vazão volumétrica de alimentação, que eu estou chamando de Vzinho0, e uma conversão inicial de alimentação XA0, que é igual a 0. Aqui no ponto K, o nosso sistema reacional se mistura. A gente tem uma mistura dessa porção nova do sistema reacional com a fração que está sendo reciclada. A fração que está sendo reciclada, ela tem o que a gente chama de vazão volumétrica V3, que é um R vezes a vazão volumétrica da saída, VF, e uma vazão molar FA3, aqui, que está sendo reciclada no ponto K. Ao se misturarem aqui no ponto K, as correntes assumem uma nova composição. Essa composição é definida como FA0' ou FA1, tá? Isso aqui depende da literatura que está sendo usada, qual das duas nomenclaturas a gente vai nomear. Uma conversão XA1 que é diferente de 0, porque eu estou recebendo uma porção que já reagiu, e logo tem uma conversão diferente de 0 nela. E aqui uma vazão volumétrica de alimentação, V1. Isso aqui é o que efetivamente está entrando no nosso reator aqui, tá? Essa mistura passa pela condição reacional aqui do nosso reator com volume V e sai com a conversão de saída XA2 e uma vazão R mais 1 VF. Dessa razão R mais 1 VF, uma porção RVF é aquilo que é reciclado, que a gente já discutiu, que vai ser retroalimentado aqui no ponto K, e a gente tem uma vazão efetiva de saída aqui, uma vazão volumétrica efetiva de saída, que é o Vzinho F de saída, que tem uma conversão final de saída XAF, que é igual a conversão XA2, que é a conversão que deixa o nosso reator. Então aqui a gente tem aí a descrição de comportamento dos nossos reatores. Obviamente a gente pode aplicar nesse reator a equação de desempenho do reator PFR que a gente já conhece, tá? Que seria o volume dividido pela vazão molar que efetivamente entra no nosso reator, que eu estou chamando aqui de FA0'. Isso aqui é igual à integral que vai de XA1, que é a conversão que efetivamente está entrando no nosso reator, até XA2, que é o nosso XAF, de dXA dividido por menos RA.
E é importante salientar, FA0 é a taxa de alimentação de ar, né, ali, que nesse caso é composta pela vazão de alimentação do reagente puro, mais aquela que foi reciclada. Para esse problema específico, a gente não conhece FA0', a gente não conhece XA1 de forma direta. Então, obviamente, a gente tem que escrever eles como função aí de quantidades que são conhecidas. O escoamento que está entrando no nosso reator, ela inclui essa alimentação nova, que é o FA0 normal, a alimentação do reagente puro, e a corrente de reciclo. Se a gente pegar aquele ponto K ali e medirmos o escoamento nele, a gente vai ter que FA0' é o A que entra na corrente de reciclo, não que não foi convertido, mas o A que está entrando na alimentação nova. Quem é que está vindo da corrente de reciclo? É o valor de R vezes a vazão molar de alimentação inicial, FA0, que é aquilo que efetivamente não foi convertido dentro do nosso reator. Mais o FA0, que é a alimentação dele puro. Colocando o FA0 em evidência, isso aqui me resulta que o FA0' é R mais 1, que multiplica o FA0 puro. Então temos aqui a definição do que é nosso FA0'. Agora a gente precisa definir o nosso XA1. Quem é que vai ser o nosso XA1? Ele vai ser 1 menos a concentração de A no ponto 1 dividido pela concentração de A inicial, dividido tudo isso por 1 mais epsilon A, concentração de A no ponto 1 dividido pela concentração de A no ponto inicial. Mas, por sua vez, quem é a concentração de A no ponto 1? Quem é esse terminho aqui? Ele é o FA1 dividido pela vazão volumétrica de 1. FA1, por sua vez, é FA0 mais FA3, lembrando que FA3 é R que multiplica FA0, que multiplica 1 menos XAF. E o V0 a gente conhece, a vazão volumétrica de alimentação, mais o valor aqui de RVF, tá? Que isso aqui é equivalente ao nosso V1. Então, V0 mais RVF. Lembrando que o VF, a vazão volumétrica final, é o V0 que multiplica 1 mais epsilon A, XAF. Fazendo aqui as devidas simplificações e correções e ajustes necessários, a gente verifica que CA1 é igual a CA0, que multiplica 1 mais R menos R XAF, dividido por 1 mais R epsilon A XAF. A gente pode substituir esse valor aqui, ó, de CA1, dentro dessa expressão aqui de cima, tá? Vamos fazer essa substituição aqui, e a partir disso determinar um valor mais preciso para XA1 em termos de variáveis conhecidas. Para fazer toda essa consideração, a primeira consideração que a gente tem que ter em mente que foi adotada é a densidade aqui das misturas no ponto K é constante, então temos que assumir isso aqui como verdade, tá? Fazendo as substituições e simplificações necessárias, a gente verifica que XA1 é igual a R dividido por R mais 1 de XAF. Logo, substituindo os valores que a gente obteve ali para o FA0' e para o XA1, a gente consegue chegar nesse valor aqui para a nossa integral, tá? Que V dividido por FA0, que é a forma padrão aqui da equação, conforme ela normalmente é apresentada dos reatores tubulares, é igual a R mais 1 da integral que vai de R dividido por R mais 1 de XAF até XAF de dXA dividido por menos RA. Isso aqui, para o caso onde a gente não tem aí variação de densidade, casos com densidade constante, ou seja, com epsilon igual a zero, pode ser reescrito em termos de concentração e assumir a forma dessa equaçãozinha aqui de baixo, tá? Que é uma forma mais generalista, dependendo aí apenas de concentração. Aqui, da própria definição, a gente já consegue ver algumas coisas. Por exemplo, quando fazemos o R ser zero, a nossa integral passa a ser V dividido por FA0, que é igual à integral que vai de 0 a XAF de dXA dividido por menos RA, que é caracterizado aqui, ó, pela própria equação do reator tubular que a gente está habituado. Quando esse R tende a infinito, essa equação assume a forma de V dividido por FA0, dá igual a XAF dividido por menos RAF, que é a própria equação do reator de mistura perfeita, que é a definição que a gente já tinha acabado de discutir lá no slide anterior. Para alguns reatores com reciclo, se a gente pegar, né, a equação de desempenho lá do reator com reciclo e resolvermos ela para uma reação de primeira ordem com densidade constante, ela vai assumir essa cara aqui, ela vai ter essa correlação aqui, tá? Para uma reação de segunda ordem, aí, por sua vez, com densidade constante, ela vai assumir aqui essa outra cara, ela vai ter essa característica aqui embaixo. Para o epsilon A diferente de zero e outras ordens de reação, a gente vai ter aí cada vez uma equação diferente, normalmente são equações mais trabalhosas, né, com maior tamanho, com maior volume de termos. Isso aqui é o que define aí as equações que definem o comportamento dos reatores
com reciclo convencionais e reatores com reciclo aí, com variação de densidade, sem variação de densidade ao longo da operação. Vamos passar então para as reações autocatalíticas. O que é que são reações autocatalíticas? São reações nas quais os seus produtos agem como catalisadores para a própria reação. Ou seja, existem para essas reações alguns valores específicos nos quais a taxa de aceleração, a taxa de reação acelera com o progresso da nossa reação. Esse fenômeno ganha o nome de autocatálise, e reações desse tipo, elas têm alguma problemática aí na seleção da configuração ideal do nosso reator. Vamos imaginar, por exemplo, uma reação autocatalítica que tenha como característica padrão a reação abaixo aqui apresentada, tá? Que é A mais R reage para formar R mais S. Esse padrão aqui reacional, ele é muito comum, ele acontece, por exemplo, em reações de hidrólise de ésteres e em reações de fermentação convencional. Pegando o exemplo das reações de fermentação, que são mais comuns, o R, por exemplo, seria a nossa célula. A célula consome substrato para produzir um produto e mais célula. Por isso que a reação é dita aí autocatalítica. A taxa de reação para esse tipo de problema normalmente é dada por um R igual a K, concentração de A elevado a alfa 1, que multiplica a concentração de R elevado a alfa 2, onde esse alfa 2 é sempre maior do que zero. Isso aqui define aí a taxa de uma reação autocatalítica para a grande maioria das aplicações. Quando a gente fala de reações autocatalíticas, alguns comportamentos precisam ser evidenciados. A primeira coisa é que, normalmente, para reações autocatalíticas, a taxa no início da reação é muito baixa, porque a gente tem pouco produto presente, a gente tem pouco do R presente ainda, então a taxa é baixa. Essa taxa, normalmente, aumenta até um volume máximo, até um valor máximo de produto, tá? E aí ela começa a cair novamente à medida que o reagente é consumido, né? A gente vai começar a ter uma falta do reagente, no caso das células seria o nosso substrato, né? A gente vai ter uma alta quantidade de célula com pouco substrato, por isso que a taxa começa a cair novamente, assumindo um valor mais baixo. Graficamente, isso aqui teria essa característica, tá? Na figura da esquerda, a gente tem um gráfico para o comportamento da taxa de reação em função da concentração, e na figura da direita, a gente tem o comportamento do inverso da taxa de reação como função da conversão. Se olharmos aqui primeiro para a figura da esquerda, a gente verifica que a gente tem uma região de aumento da taxa, essa taxa aumenta até um ponto de máximo e a partir daí ela começa a decair, que é o comportamento clássico dessas reações. Para o inverso da taxa, é exatamente o mesmo ponto, tá? Aqui a gente tem a região de aumento da taxa, o ponto de máximo taxa e aqui uma diminuição do aumento de velocidade com o aumento da conversão. Então é o comportamento básico desse tipo de reação. Graficamente falando, o comportamento gráfico dessas reações é basicamente o apresentado nessa figura aqui, tá? Para regiões de baixa conversão, obviamente é mais interessante que eu trabalho aqui com reatores do tipo CSTR, tá? Observem aqui que o volume do reator CSTR para essa região é inferior ao volume que a gente obtém para o PFR, que é essa área churada aí todinha, né, branca. É um volume muito superior àquele que a gente tem para o nosso reator de mistura perfeita para a região de baixa conversão. Em algum momento, a gente tem uma equivalência, tá? Para essa conversão XAF aqui específica, eu tenho volumes de reatores CSTR e PFR exatamente iguais, ou seja, eles têm a mesma eficiência. Mas para altas conversões, para regiões de conversões longas, aqui como no exemplo da figura final aqui, ó, observem que o volume do reator PFR é superior àquele que a gente espera do nosso reator CSTR. Mas aqui, para reações autocatalíticas ainda, a gente consegue tirar algumas conclusões também com base nessas figuras, tá? A primeira coisa, para aquelas reações que têm taxa ordinária ali para a ordem N maior que zero, sempre o reator PFR é mais eficiente que o CSTR. Aqui as conclusões são diferentes. A primeira coisa é, reatores com reciclo aqui se mostram reatores interessantes. Por quê? Porque a gente aumenta ali a eficiência e a presença de componente R logo no início da reação, logo no início da mistura reacional.
Outra característica importante para essas reações são aquelas reações que são reações exotérmicas, reações de queima de combustíveis, por exemplo. Elas ocorrem de forma adiabática, e se a gente considerar que para essas reações calor é um dos produtos, esse calor liberado retroalimenta a reação, gerando cada vez mais eficiência, cada vez mais reação. Até a gente chegar no ponto que a gente chama de reação autotérmica, que é quando a reação gera toda a energia necessária para que ela aconteça. Mas qual seria a conformação ideal, né, se a gente imaginasse aqui um reator, aquela conformação mista de reatores, né, onde a gente pudesse aplicar aqui reatores CSTR e PFLs na mistura? Claramente, a gente deveria aqui seguir na porção inicial com um reator do tipo CSTR, né, aqui até mais ou menos o ponto de máxima taxa de reação, aqui a gente teria o melhor aproveitamento desse reator CSTR, e a partir daí seguir com um reator tubular, um reator PFR, para a região seguinte, até atingir a conversão XAF, que é o que está explicitado aqui na figura ao lado, tá? A gente inicia com o reator CSTR e seguimos com um reator tubular à proporção até que a gente atinja aqui, né, a nossa conversão final, que eu estou chamando de XAF. Então, esse aqui é o comportamento ideal para os reatores que processam reações autocatalíticas aí utilizando a associação mista de reatores. Esse aqui finda o nosso conteúdo da aula 4, encerra o nosso conteúdo da unidade 1, e a gente retorna aí com o conteúdo da unidade 2 em breve.